Será que quem com ferro fere, com ferro será ferido? Como é que a gente entende essa realidade complicada? Que realidade? Quanto conflito na experiência humana? Quanta coisa complicada através do histórico de guerras, de morte, de dor e de sofrimento. Isso nos leva a perguntar por que existe tanto sofrimento, tanto mal, tanta dor no mundo. Essa é uma das questões mais sérias, tanto da história da filosofia, como também da história da teologia. E a grande verdade é que ninguém consegue ter uma resposta racional tão completa sobre a realidade do sofrimento e da maldade neste mundo, na experiência humana. Mas quando a gente reflete um pouquinho mais sobre esse tema, a partir da perspectiva bíblica, tem tanta coisa interessante que a gente consegue entender. Primeiro, a própria Bíblia vai dizer que há uma distinção muito grande entre maldade e sofrimento. De certa forma, todo mundo sofre pela nossa própria condição de criatura, de ser finito. Mas é verdade que o ser humano, na sua trajetória histórica, rompeu com o Criador. E ao fazer isso, trouxe uma experiência de disfunção, de corte de sintonia com a realidade divina. E essa presença do mal, do pecado, do ferro que fere no mundo, nos trouxe uma situação de sofrimento que nos marca a todos. E a Escritura deixa claro que grande parte do que acontece na nossa vida está ligado às escolhas equivocadas que remetem à nossa primeira escolha errada e que marcam o sofrimento humano. No entanto, é interessante, ao contrário de muita gente que imagina que as coisas são assim, que pau que nasce torto morre torto, que nós estamos presos num fatalismo, na Bíblia a coisa é diferente. Ela mostra que o mal que invadiu a experiência humana e do universo não deveria estar aí. Ele é estranhado como uma coisa esquisita, não faz parte integrante da realidade. E como ele é estranhado, ele é uma coisa semelhante àquilo que os bons teólogos do passado, como Agostinho, disseram, que é como a ferrugem que consome o ferro. A ferrugem só existe enquanto existe ferro. Se não tiver ferro, a ferrugem desaparece. Por isso, numa expressão um pouquinho complicada, o mal não tem existência ontológica, ele não subsiste por si mesmo. Isso nos traz uma grande esperança, uma esperança que diz o fim das armas de ferro chegará, porque a esperança nos mostra que o mal, que é estranho e deve ser estranhado, rejeitado, confrontado, um dia será plenamente derrotado. Essa é a esperança de quem entende o problema do mal na realidade das Escrituras. Oi pessoal, hoje eu vim aqui convidar vocês para a celebração IBNU. Pode vir idoso, criança, jovem, adulto, que é para todo mundo. Então venham comigo ouvir uma palavra abençoada e adorar o Senhor. Sejam muito bem-vindos. Esse aviso é um reforço para a convocação que já foi enviada a todos os membros da IBNU, que no dia 22 de outubro, na sede da IBNU, nós teremos a nossa Assembleia Extraordinária nesta manhã de domingo do dia 22. Todos que são membros da igreja devem participar para tomar as decisões ali importantes e pertinentes à Igreja Batista Nações Unidas.
Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique, eu estou há cerca de 3 meses frequentando a IBNU e na semana passada eu estive com o pessoal de missões lá em Itabaí, no Paraguai. Foi um momento muito gratificante e eu sou grato a Deus porque Ele trouxe para a minha vida pessoas muito especiais que estão contribuindo muito nessa nova fase que eu estou vivendo. E Deus também me mostrou novos caminhos para poder estar ajudando e contribuindo na obra. Obrigadão. A Bíblia nos ensina que nós devemos ter um coração sempre grato diante de Deus por tudo aquilo que Ele nos tem feito, ao mesmo tempo também que nos encoraja a nos achegarmos junto ao trono divino, lugar, ambiente onde encontramos graça e misericórdia da parte de Deus. Então, são com estas verdades que eu quero convidar você a nos unirmos aqui em oração neste momento. Senhor, nós queremos te agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, por todas as bênçãos diárias, pela tua graça, a tua misericórdia, o teu amor que tem nos acompanhado todos os dias. Como também, Senhor, colocar diante de ti nossas orações por aqueles que precisam de uma intervenção do Senhor. Oramos por aqueles que estão enfermos, que estão doentes,
com dores no corpo, que estão sentindo algum tipo de desconforto, que o Senhor venha restabelecer sua saúde, que haja cura, que haja libertação. Oramos por aqueles que estão aguardando um diagnóstico médico, também o resultado de um exame. Isso tem trazido ansiedade em seus corações. Que haja paz, que haja tranquilidade do Senhor, que haja cura e restauração. Oramos por aqueles que estão enfrentando problemas da alma, para que possam encontrar em Jesus a verdadeira felicidade, o sentido da vida e tenha seus corações fortalecidos. Também por aqueles que estão enfrentando problemas de ordem financeira, para que encontrem soluções. Aqueles que estão precisando de trabalho, para que possam exercer suas profissões e terem também seus recursos para honrar com seus compromissos. Também oramos por aqueles que precisam restabelecer laços que foram quebrados, que estão enfrentando problemas no ambiente familiar, profissional. Senhor, que a paz do Senhor possa reinar e que suas relações possam ser ajustadas e que haja harmonia, Senhor, em nome de Jesus. Também oramos por aqueles que estão em busca da verdade, que tem procurado em tantos lugares, de tantas formas, mas que possam encontrar em Jesus a verdadeira fonte de resposta para suas indagações. Muito obrigado, porque no Senhor nós temos um Deus presente que sempre está com seus braços abertos para nos receber. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama, a verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama, a verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos
Deus seja louvado neste novo dia, nesta semana que se inicia, e vamos aqui no nosso contexto de gratidão e de estarmos reunidos em nome de Jesus, vamos refletir sobre a palavra de Deus. Estamos num momento difícil, no momento quando ouvimos notícias dolorosas de conflito. Neste momento nós temos esse conflito terrível no Oriente Médio e a gente deve refletir a partir do Evangelho que podemos pensar sobre o que causa uma situação como essa. E então nós vamos convidar a todos a nos acompanhar na reflexão de Romanos capítulo 12, a partir do verso 9 até o verso de número 21, quando o amor supera a dor e vence o terror. Então vamos ler aqui o texto do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. A Bíblia nos diz o seguinte: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aqui nós temos o apóstolo Paulo escrevendo esta tão importante carta aos Romanos. E olhando para a realidade, aqui para entender bem esse texto, nós precisamos observar o que está envolvido naquilo que encontramos aqui. É importante lembrar que estamos falando desse contexto judaico, né, do qual Paulo faz parte, e que nós temos o grande império romano, que você pode ver a extensão aí no mapa para ver o tamanho da dimensão. Esse império que chegou ali para dominar a terra de Israel no ano 63 a.C., na época de Pompeu, e se torna, então, um império muito poderoso e que governa o mundo em torno do Mediterrâneo com mão de ferro. E esse império vai chegar ao seu auge, né, aí no 2º século depois de Cristo, na época do imperador Adriano. Mas desde o início, né, da expansão cristã, cuja referência maior é exatamente o apóstolo Paulo, a gente vai ter momentos difíceis, desde a época de Tibério, que foi imperador, né, no tempo da própria situação que envolve a vida e o ministério de Jesus. Nós vamos ter o imperador Nero, num momento muito complicado, né, de perseguição acentuada aos primeiros cristãos. A gente vai ter depois, mais tarde um pouquinho, a época de Domiciano, que também é um grande desafio, que envolve a época do Apocalipse, do apóstolo João. E depois temos aí a figura de Trajano e finalmente Adriano, e a opressão, a grande dificuldade
diante do domínio feroz do Império Romano é muito séria. Nunca se deve esquecer que Jesus, claramente, conforme nós vamos ver, foi morto pelo Império Romano. Lembre-se, Jesus é oficialmente condenado por Pôncio Pilatos, que é exatamente, vamos dizer, o prefector, o governador da Judéia, e a condenação de Jesus e a execução desse líder judeu, que é visto como uma ameaça em função de tudo que acontece com a liderança religiosa, que inclusive o entrega nas mãos dos romanos. Jesus recebe uma condenação que é a pena romana de execução, que é a crucificação. Se Jesus fosse, no final das contas, condenado por um tribunal judaico, ele seria apedrejado, mas ele morre nas mãos de Roma. E, portanto, a gente agora, entendendo isso, a gente pode na nossa mente tentar imaginar essa realidade desse mundo antigo. Imagina o que significa para os primeiros cristãos esse poder central de Roma. Esse poder ameaçador, esse poder que coloca a fé cristã como uma expressão religiosa indesejável e que tem milhões de escravos à sua disposição, que define o cristianismo primitivo como relígio ilícita. Então, todo um cenário muito problemático a gente observa aí nessa situação. Consequentemente, o que a gente pode observar? A gente vê que Roma vai ter um papel importante demais nesse momento. Primeiro porque o apóstolo Paulo sempre quis chegar a Roma. Inclusive ele não chega porque ele fora impedido, quando os judeus são expulsos de Roma no ano 49 pela iniciativa do imperador Cláudio. Então Paulo aguarda o momento e depois das suas 3 famosas viagens missionárias, aí sim Paulo vai para Roma. Você pode acompanhar e ver o mapa da famosa viagem de Paulo, quando no ano 59, depois de passar o inverno ali na ilha de Malta, ele vai chegar no começo do ano 60 em Roma, onde ele vai ficar na prisão domiciliar por 2 anos ali. E por que isso é tão importante e significativo? Porque Paulo vai ali escrever em Roma as famosas cartas da prisão. E Paulo vai mandar uma carta para Roma, que é exatamente a carta que nós estamos lendo, que é uma carta fundamental, até porque é curioso, Romanos aqui tem 16 capítulos, é a grande epístola teológica, doutrinária do Novo Testamento, conhecida como, assim como alguns gostam de chamar, de a rainha das epístolas. E Romanos tem todo um desenvolvimento teológico significativo, fundamental, do capítulo 1 até o capítulo 11, e no capítulo 12 começa essa parte prática de como nós devemos viver, e isso é nitidamente apresentado com detalhes aqui no trecho que nós acabamos de ler. Entendendo isso, então você vê que Paulo, na verdade, está em Corinto, na virada do ano, no inverno do ano 56 para o ano 57. Ele manda a carta para Roma, e aí a gente entende o que isso significa nesse cenário, e de Roma ele vai mandar seguramente as cartas tão importantes de Efésios, que é outra carta tão teologicamente relevante, a carta de Colossenses, a carta de Filemon, e para muitos até mesmo a carta aos Filipenses. Aí então a gente olha esse cenário e a gente pode imaginar até uma coisa curiosa. O que está por trás disso aqui? Que o Império Romano, nesse paganismo inapropriado, com essa ideia de deificação do imperador, com essa opressão sobre judeus e sobre os primeiros cristãos. Então você imagina o que significa chegar ao centro do império. Significa uma espécie de santa revolução, com esse império que, se a gente pudesse ver as suas ações nos dias de hoje, a gente poderia dizer, olha, aí está um reinado de terror que certamente provoca em toda parte muita dor. E então é curioso que grande parte da proclamação da mensagem do Evangelho vai sair de Roma.
através das mãos do apóstolo Paulo. E também, aqui como nós vemos, né, chegou a Roma, então é uma espécie de conquista sutil, conquista não violenta da mensagem poderosa do amor de Deus no meio desse ambiente problemático que nós encontramos da força bruta de Roma. Quando a gente entende isso, a gente vai ver como é curioso, né? A maneira diferente. Hoje a gente olha para o cenário mundial, a gente fica meio assim triste e apavorado. Por quê? Porque nós temos conflitos em vários lugares do mundo, temos conflitos sérios na África, temos problemas sérios no Iêmen, temos ameaças em certos ambientes da Ásia, temos lugares muito marcados por violência na América Latina, temos uma série de presenças ilegais e não reconhecidas pela comunidade internacional em vários lugares do mundo. E agora um conflito maior entre Armênia e Azerbaijão. Temos a guerra até hoje dolorosa da invasão russa na Ucrânia. E agora esse conflito que apavora e mexe com todos, né, do ação terrorista do grupo Hamas em Israel e a retaliação de Israel que coloca em xeque a situação de muita gente vivendo na faixa de Gaza que, na verdade, tem sofrido nas mãos do Hamas e agora pode pagar um preço muito caro para essa invasão que deve acontecer. Então o cenário todo dolorido. E a pergunta que a gente faz é: o que acontece hoje, o que a gente está vendo, não é um cenário diferente. O que a gente vê nessa ação do terror, a gente vê em diversos grupos de mentalidade semelhante, que seguem, né, um tipo de pensamento religioso, rejeitado pela vasta maioria da comunidade internacional, inclusive em todo e qualquer ambiente monoteísta, e que realmente tenta legitimar a violência com base numa interpretação religiosa que é absolutamente deplorável. Mas eles não são exclusivistas. Quando a gente olha na história humana e história recente, você vai ver vários movimentos análogos no mesmo caminho. E é interessante que nós temos um cenário aqui em Romanos que a gente, vamos dizer assim, poderia ter, entre aspas, uma causa justa para os primeiros cristãos se revoltarem contra Roma. Você lembra, por exemplo, de Jesus, quando está sendo preso, e vem lá o servo do sumo sacerdote, o apóstolo Pedro fica indignado e vai para cima e corta a orelha do rapaz, e Jesus o repreende na hora e fala: olha, quem ferir com a espada, pela espada será ferido. Então não é assim que se resolve. Então Jesus já dá o tom do que está envolvido no Evangelho, do que está envolvido nessa proposta do reino de Deus, e a gente poderia imaginar que mediante a injustiça, mediante o poder belicoso, opressor e violento de Roma, mediante tudo o que estava acontecendo, que a gente pudesse esperar o que a gente poderia chamar de uma revolução cristã. Uma espécie de reação dos escravos oprimidos pelo Império Romano, ou pelo menos uma tentativa assim, vamos tentar assassinar César, e aí a gente, né, consegue se livrar disso. O que há de diferente na proposta do Evangelho, na sua maneira de enxergar a vida, a realidade, que entra em contraste com toda a multiplicação de violência que a gente tem em vários cenários. Então eu convido você a prestar atenção e vamos ver o que o texto bíblico tem a nos oferecer. É interessante observar que o próprio Novo Testamento vai trazer uma luz para nós sobre de onde vêm guerras que têm intenção de dominar em função do poder político, financeiro ou algum tipo de ação baseada no ódio ou simplesmente na lógica da dominação. A origem do terror a gente pode ver em Tiago capítulo 4, verso 1, que diz assim: de onde
vêm as guerras e contendas que há entre vocês, não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Interessante Tiago colocar essa violência, inclusive ameaçadora, dentro da própria comunidade dos primeiros seguidores de Jesus. Quer dizer, não está falando de coisas lá fora, mas do conflito interno, mostrando que o problema que atinge o mundo é um problema de todos nós, é um problema de gente do ambiente religioso e fora do ambiente religioso, do mundo político ou fora dele. E aí ele vai dizer, o problema começa dentro da gente. A bomba que destrói lá fora, ela começa a ser incendiada dentro do nosso coração. Então ele vai dar essa advertência dizendo, olha, essa atitude problemática, ela é uma oposição à oração. Vocês não têm porque vocês não pedem, vocês não se submetem à realidade divina e querem conquistar tudo em função do ódio e da força e do desejo de poder através da própria força de vocês, e por isso os descaminho é muito sério. Então a gente pode pensar, por que terror? Por que guerras? Por que genocídios? E é interessante que às vezes quando a gente pensa sobre isso, muita gente fala, olha, a culpa é desse pessoal secular que não acredita em Deus e por isso que tem tanta violência no mundo, porque sem Deus não há parâmetros morais. Ou você vê os outros seculares dizendo, não, a culpa é dos religiosos. Pode ver, a maior parte das guerras do mundo ela tem um pano de fundo baseado no fanatismo, porque a religião tira o bom senso e a razão das pessoas. A gente começa a dizer, não, as guerras são causadas por causa do grupo étnico X ou do grupo étnico Y, então esses grupos têm que ser contidos. Se você percebe, o problema não é localizado, o problema não é particular, o problema é um problema de todo mundo. O que a gente tem na prática? Você tem no mundo guerras étnicas. A gente viu, não faz tanto tempo, aquilo que foi constatado como uma limpeza étnica na região dos Balcãs, na Europa Oriental. A gente viu o terrível conflito entre Hutus e Tutsis em Ruanda. A gente tem em vários lugares do mundo, sem contar da catástrofe nazista em relação à eliminação de judeus e de outros grupos chamados indesejáveis. Mas não é só de guerras étnicas que se perde a humanidade. A gente tem guerras de perfil religioso. É assustador lembrar que parte do caminho da cristandade foi marcado por uma presença de ação militar e de conquista que não tem muita sintonia com o que a gente vê nos ensinos de Jesus. A gente vê, né, os grupos jihadistas, como é o que nós estamos vendo agora, que em nome de uma referência religiosa, em nome de uma suposta proposta de virtude, se põem a fazer todo tipo de atrocidade. A gente vê de gente que nada tem a ver com um elemento necessariamente étnico ou de qualquer natureza, vamos assim dizer, religiosa, as grandes chamadas revoluções que aconteceram em nome de uma sociedade melhor. Como foi, por exemplo, o que acontece no contexto comunista em vários lugares da história, como aconteceu no período de Stalin, como você vê na história do Camboja, com Pol Pot, na Coreia do Norte, vários lugares em que o discurso oficial é que nós estamos diante de uma nação democrática, popular, mas que a realidade se mostra muito diferente disso. E muito dessa violência que aparece de todo tipo, ela também tem a ver com uma disputa política e uma disputa territorial. Se você pensar bem, quase todas essas formas de pensamento têm na sua raiz histórica uma conversa inicial com o paradigma judaico-cristão da realidade. Mas no caminho, houve aí um processo de mutilação dessa perspectiva primeira, um desequilíbrio das ênfases, um caminho hermenêutico problemático e uma separação das coisas de modo que se criou
uma espécie de pensamento desvirtuado do paradigma inicial e que é a matriz de muito pensamento indevido e supostamente fundamentado numa proposta de justiça, numa proposta de se executar uma virtude que em tese traria o bem ao mundo. Toda proposta problemática ligada ao terror, ligada aos genocídios, ela sempre vem revestida de um discurso positivo, favorável, de que em tese nós vamos fazer isso para construir um mundo melhor. Mas isso certamente não é verdade. Olhando então para essa realidade, a gente começa, inclusive à luz do texto que nós lemos e vamos olhar com atenção, a ver qual que é o descaminho, né, para chegar onde a gente chega. O que acontece? Como é que funciona a mente de uma pessoa? Como é que o coração de alguém chega ao ponto de não enxergar mais o ser humano, né, como imagem de Deus diante de si? Como é que alguém, num ato terrorista, mata, por exemplo, crianças e bebês? Como é que alguém faz uma chacina e se sente numa situação favorável porque teria cumprido até mesmo um dever social ou religioso? Onde é que está o problema? A gente começa a observar e ver que o caminho da morte é um caminho que começa com o desprezo de Deus e do bem. O que quer dizer desprezo de Deus? Mas esse pessoal, muitos não se afirmam religiosos? Sim, se afirmam. Mas não quer dizer que a afirmação dessa religiosidade de fato tem qualquer relação com Deus. Até porque quando a gente fala sobre o desprezo de Deus, se alguém crê em Deus, crê na sua soberania, crê no seu agir no mundo, como é que essa pessoa pode, descansado no cuidado, na providência divina, partir para uma ação desse tipo? É claro que essa pessoa já tirou na prática Deus da jogada. Ela já tirou do cenário qualquer referência de ética. Ela se fanatiza de modo religioso ou não, em nome de uma causa, e vai executar aquilo com total bloqueio da sua espiritualidade sadia e também da sua consciência ética. Nós vamos ver que esse caminho que leva alguém a chegar num ponto desse é um caminho de insensibilidade. Aquilo que mexe com a gente, que nos devolve essa coisa da imagem de Deus, que nos leva a sentir a dor do outro, que nos encaminha na direção da compaixão, tudo isso é bloqueado em nome dessa suposta proposta que deve ser considerada. A gente percebe isso. Você vê que o texto de Romanos tenta trabalhar essa questão dessa sensibilidade espiritual de uma maneira muito nítida. O caminho que causa esse processo tem a ver com um definir-se como superior em relação ao próximo. Toda vez que um grupo humano se levantou de uma maneira cruel e fatal contra o outro, eles justificaram isso dizendo, peraí, nós somos a raça melhor. Aquele pessoal inferior, para o mundo ficar bom, a gente tem que eliminar essa escória da raça humana para que os verdadeiros e legítimos seres humanos de nível elevado possam reinar. Ou aqueles que são religiosamente rejeitáveis, ou aqueles que são, vamos dizer, racionalmente, intelectualmente incapazes de fazer as coisas. Então a gente tem que colocar essas pessoas, entre aspas, no seu devido lugar. Esse pretenso sentimento de superioridade é uma das razões principais porque alguém legitima a crueldade, o terror, infunde a dor e não tem qualquer relação com o que é amor. E nesse processo perverso, o que se faz? A gente desumaniza o próximo. A gente faz com que essa pessoa não seja considerado mais gente de verdade. Lembre-se do que aconteceu no contexto nazista, quando as pessoas deixaram de ser alguém, de ter nome, e elas passaram a ter apenas um número. Elas não têm qualquer
valor real como pessoa. Isso é absolutamente indevido, né? A dignidade de alguém no pensamento bíblico está muito relacionado com o seu nome, tantas vezes com o significado do seu nome, inclusive na sua experiência com Deus. Esse caminho perverso de desumanização, ele produz uma proposta em que a gente já não enxerga o outro ser humano como ser humano de fato, na tentativa de legitimar a expressão de ódio que aparece aí. Por isso, o caminho de todas as ideologias que vão nessa direção é um caminho contra a paz e que trabalha na direção de odiar o inimigo. Então, você vai ver como isso entra numa rota de colisão completa com aquilo que é a proposta de Jesus, é a mensagem do Evangelho, né? Ainda que no Evangelho se entenda que a gente tem que ter, por meios oficiais daqueles que exercem a liderança constituída e aceitável, né, num contexto que envolve o governo de uma nação, de uma comunidade, é preciso haver uma maneira de impedir a ampliação irrestrita do mal. Não se é permitido o ódio e um descaminho que a gente perde a direção. Então a gente enxerga essa realidade e, mais do que isso, o que é que nós vamos encontrar aqui nesse cenário? Nós encontramos uma realidade absolutamente problemática nessa questão do ódio com respeito ao próximo, que é absolutamente rejeitável na proposta das Escrituras. Mas o que mais precisa ser percebido nesse caminho de morte? Nós devemos certamente observar que quando você legitima o ódio, quando você desumaniza a pessoa, você perde essa coisa tão forte na Escritura que tem a ver com esse caminho de amar ao próximo, né? O próximo não só não está mais próximo, como nem humano ele não é. Então o que você faz? Você substitui o rosto humano, a realidade da pessoa, por uma causa. Essa causa, que é uma realidade abstrata, que é uma realidade que supostamente é o bem de todo mundo, toma lugar e tantas vezes na história humana as maiores atrocidades, inclusive no âmbito religioso, foram assim consideradas um meio legítimo de ação em nome da dita causa e às vezes santa causa. Então você observa como isso é muito mais grave e mais sério do que a gente pode imaginar. Quando se prioriza a causa, o rosto do próximo desaparece. E o caminho posterior é justificar o crime. É lamentável como até hoje nós tivemos experiências na história mundial de gente, de grupos, de exércitos, de entidades militares ou paramilitares que fizeram atrocidades e eles simplesmente continuam o seu discurso, mas, no entanto, todavia, porém, né, na tentativa de explicação daquilo que envolve uma justificação do crime. E aí, diante desse cenário, dessa terrível experiência humana, você vê aí a diferença significativa da bendita pessoa de Cristo Jesus, cumprindo as expectativas da realidade dos profetas de Israel, trazendo a sua proposta messiânica diferenciada. O Evangelho é diferente. Como é que o Evangelho é diferente? Quando o Evangelho e a palavra de Deus, a Bíblia, né, desde o Antigo para o Novo Testamento, declara que somente o Senhor é Deus, somente Ele é juiz, isso já coloca um freio nas nossas ações. Nós não somos deuses. Todos os grandes perversos que fizeram o que fizeram na história se colocaram numa posição divina ou semidivina. Não é sem razão que no contexto romano o imperador se declara divino. Isso quer dizer que ninguém mais pode questionar nada do que ele está fazendo. Então, se só o Senhor é Deus, só Ele é juiz, a gente tem que tomar cuidado
com as nossas palavras, com nossa atitude hostil. É impressionante o Evangelho falar que no dia do juízo todos nós haveremos de dar contas das nossas palavras fúteis. Mateus, no Sermão do Monte, Jesus vai dizer que aquele que chama o seu irmão de raca, que é tolo, que significa, na verdade, uma condenação do próximo como se ele fosse herege sem a devida compreensão do que se está fazendo. Então tudo isso aparece. Nesse contexto do Evangelho, a gente vai ver com clareza que a fraternidade cristã, que nos declara irmãos do mesmo Pai, ela vai mostrar para a gente que ninguém é melhor do que ninguém. Toda essa tolice que tem justificado os crimes historicamente sempre envolve uma separação, uma criação bipolar da sociedade, onde um grupo, entre aspas, tem o direito de odiar o outro por razões A, B ou C, por razões históricas, por razões essenciais, por razões religiosas, de qualquer tipo, uma verdadeira loucura. Segundo a Bíblia, por que não faz sentido dirigir o ódio contra uma pessoa específica? Porque está todo mundo doente, todo mundo sofre do mesmo mal. A pessoa que se envolveu com um descaminho, ele não é alguém essencialmente, especialmente perverso, ele está atacado pela doença com seus efeitos piores do mesmo mal que ameaça a minha vida também. Por isso que não é sem razão que a carta de Tiago vai repreender a comunidade cristã sobre suas guerras, conflitos e divisões. Esse é um desafio muito claro. A graça de Deus é indistinta e ela define o padrão. Quando a graça de Deus se manifesta e Deus constrói uma história de salvação por meio da história de Israel para desembocar nas nações, a gente vê, né, que essa graça está disponibilizada para todo tipo de gente. Deus não diz, olha, aquele tipo de gente jamais nós vamos dar graça porque eles passaram da conta e não pode. Não há ninguém que a graça de Deus não possa alcançar e transformar. E porque essa graça é indistinta, ela estabelece uma maneira diferente de se relacionar com Deus. Ou seja, ninguém está próximo de Deus, nem Israel na sua eleição, nem a igreja primitiva, nem o grupo cristão mais fiel, por causa do seu desempenho. A Bíblia enfatiza que todo mundo está debaixo da mesma situação, todo mundo debaixo do pecado, para que a glória pertença exclusivamente ao Senhor. E é importante ressaltar nessa história toda que quando a gente fala isso, alguém pode pensar, mas aí você está defendendo um pacifismo irreal. Como assim? Você acha que num contexto de gente como Hitler, Idi Amin, Stalin, a gente deve ficar calado sem fazer nada, né? E até mesmo no caso de um terrorismo jihadista, a gente então deve receber... Veja, não é bem o caso. Observe que Cornélio, ele é um centurião e ele recebe a fé em Cristo Jesus, conforme o relato de Atos capítulo 10, e não há nenhuma orientação. Cornélio, agora que você recebeu Jesus, deixa de ser centurião, abandona essa vida e você vai agora simplesmente escolher um monastério para você passar a noite e o dia orando e fazendo atividades religiosas. Não é essa a ideia. Por quê? Porque uma atitude pacifista radical diante de um mundo perverso e anormal vai fazer apenas a multiplicação do mal. Então é claro que todo mundo precisa de polícia, todo mundo precisa de exército, todo mundo precisa de uma estrutura social definida dentro de um determinado contexto para impedir a multiplicação irrestrita da maldade. Mas isso de acordo com o consenso da sociedade, isso de acordo com leis estabelecidas. Isso diante de um contrato social que contemple elementos que dizem respeito à realidade da dignidade humana e do direito de todas as pessoas. No entanto, isso não significa que a gente tenha a legitimidade de fazer o que a gente quiser por causa de uma situação de ressentimento, raiva e ódio. O ódio continua sendo proibido. Isso quer dizer que quando alguém de inspiração cristã é levado a agir numa situação de conter o mal, ele não celebra a guerra.
Ele não vai dizer que a violência é um negócio legal, que ele achou altamente, vamos dizer, adrenalínico usar metralhador e atirar. Isso é loucura. Quer dizer, é a mesma coisa que um médico que está fazendo uma cirurgia, operando alguém, cortando a barriga da pessoa e tem satisfação em fazer isso. Esse indivíduo é louco, não pode. Ele vai enfrentar uma situação difícil, uma situação indesejável, uma situação máximo evitável por causa da condição frágil em que nós nos encontramos diante do mal irrestrito. Por isso que a gente tem mecanismos de fazer isso, mas odiar, desejar o desaparecimento do próximo, isso não existe no pensamento do Evangelho. Por quê? Porque todas as pessoas envolvidas com o mal estão debaixo do problema do pecado e debaixo de uma influência espiritual negativa. Por isso Efésios 6 vai ser tão claro, dizendo que a luta maior nessa é espiritual. Os primeiros cristãos não deveriam odiar os romanos, não deveriam odiar o império ou desejar o mal para a vida do imperador. É muito curioso que existe até mesmo um discurso assim de valorização de Roma nos escritos de Lucas, ao mesmo tempo que existe um questionamento da sua política de maneira especialmente subversiva quando você lê o Apocalipse. Então a luta maior é espiritual. E a grande diferença do Evangelho, a questão aqui única e fundamental é o quê? É que segundo o Evangelho de Jesus, a proposta do reino de Deus, o inimigo, por pior que seja, ele é recuperável. A manifestação da graça de Deus, do amor de Deus, como tem acontecido na vida de jihadistas do mundo de hoje, como tem acontecido na vida de militantes, digamos assim, violentos através da história, como aconteceu até na vida de militares romanos na época da igreja primitiva. Todo inimigo, diferentemente dos grupos que dividem, polarizam e dizem, olha, essa pessoa desse grupo aqui, o único jeito que existe é acabar com ele. A proposta do Evangelho, quando o amor, a graça de Deus e o poder de Deus se manifesta, esse inimigo ele é transformado em amigo, como a gente tem visto a vida de pessoas que foram totalmente mal encaminhadas e foram alcançadas por essa graça. Nenhum inimigo necessariamente é inimigo no sentido absoluto do termo. Por isso, a gente vai ver que nessa luta contra o terror, o perdão e o amor têm condições de vencer o terror. Por isso é tão importante prestar atenção e ver o que Romanos 12 nos ensina nessa discussão sempre ligada ao amor diante da dor e nesse confronto com o terror. Você viu? Vamos dar uma olhadinha de novo no texto para ver o que ele tem a nos dizer, o que essa palavra extraordinária de Romanos 12 deve dizer para nós de uma maneira bastante significativa e especial. O que nós demos? Atenção, o amor deve ser sincero. Ambientes religiosos correm o risco desse amor se tornar uma coisa absolutamente superficial e fabricada. Então a coisa começa com a espiritualidade verdadeira do povo de Deus, que não pode, em nome do amor, agora dizer que qualquer coisa tudo bem. Não, odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Ou seja, não podemos abrir mão de valores éticos, de valores inalienáveis, da dignidade do ser humano, da verdade de Deus no Evangelho. Não se faz isso. Odeie o que é mal. Veja, não odeie a pessoa, mas aquilo que é ruim precisa ser rejeitado. É lamentável quando grupos polarizados em qualquer situação perdem a sua referência ética simplesmente em nome de uma bandeira e não são capazes de rejeitar o mal porque ele é mal. Não fazem autocrítica. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dizer isso para a gente parece fácil, né? Pois é, você imagina uma comunidade que tem romano, que tem não romano, que tem judeu, que tem gentil, que tem gente de posição elevada, como vai ter um Sérgio Paulo, que é um procônsul, que vai ter uma escrava libertada de um espírito mau em Filipos, que vai ter gente dos diversos grupos do mundo romano. Você dizer para eles, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, essa santa revolução
cristã que transforma os seres humanos tão distintos em amigos, em irmãos de coração profundo. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Toda vez que um movimento venenoso se desenvolve, ele quer dar a glória indevida a alguém. Proposta do Evangelho, pare de querer ser holofote. Pare de querer ter o poder para si. Dê honra ao outro. Um sinal de espiritualidade que a gente tem na nossa vida é quando a gente reconhece, abre mão da inveja e reconhece o bem do outro de uma maneira favorável e positiva. E tem mais. O texto prossegue e diz: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Como é que a gente vence o terror? Com uma vida de espiritualidade capaz de enfrentar toda e qualquer situação. Quando a gente perde, a vontade de servir, esse zelo, esse fervor, esse desejo de agradar a Deus, a gente entra no cenário que a gente abre um espaço para a militância do mal fazer o que bem entender. É a fragilidade dos cristãos descomprometidos e que abre um vácuo de maldade no mundo. É impressionante. E se o nosso coração é cuidado espiritualmente, ele, com todo esse cenário difícil, consegue se alegrar por causa da esperança. Ele vai entender que a tribulação, que a guerra, que o sofrimento, isso é passageiro, então ele é paciente nesse processo e ele não deixa de confiar em Deus e persevera na oração. E diante da dor do outro, o que a gente faz? Vamos tentar explicar por que Deus deixou acontecer isso. Foi a vontade permissiva de Deus ou será que foi um decreto divino? Será que isso se explica com a teologia A, com a teologia B? Não! Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Diante da catástrofe humanitária, pare de filosofar e faça alguma coisa. Essa é a proposta nítida diante do fato que, com a dor e o terror, o enfrentamento vem com o amor. Olha que coisa impressionante, o mal incendiado que se multiplica, ele é confrontado. Como? Diz o texto: abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não amaldiçoem. É tão fácil falar com ódio do próximo. Alegre-se com quem se alegra, chore com quem chora. Até mais fácil se alegrar com quem se alegra, né? Ou melhor, até mais fácil chorar com quem chora, mas alegrar com quem se alegra, né? Aquela inveja, aquela comparação indevida, difícil, mas é o desafio. E olha que coisa, nesse mundo de escravos, nesse mundo de separação religiosa entre judeus dedicados e não judeus, esse mundo de romanos e não romanos, gente de cultura grega e gente que é de um perfil chamado bárbaro. Olha só, a Bíblia é de arrebentar a boca do balão. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas atenção, estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Qual é o lugar do vulnerável e do fragilizado? Exatamente abrigar-se à sombra do amor de Deus presente na comunidade da fé. Então esse desafio é impressionante. E olha que coisa, havia toda a razão para uma reação cristã, digamos, de justiça, mas não retribua ninguém mal por mal. Procurem o que é fazer correto, o que é correto aos olhos de todos. Façam o possível, todo o possível para viver em paz com todos. E aí vem a grande questão. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei. Que horror, quer dizer que Deus é vingativo? Não, você não entendeu nada. Deus é o justo juiz. Quando eu, machucado, ofendido, ferido, magoado, revoltado e com ódio, vou fazer a justiça, eu vou fazer bobagem. Eu vou fazer o que eu não devo fazer. Eu perco a visão ampla e espiritual da realidade. Então ele diz, sabe quem vai poder dar a devida retribuição? É o próprio Deus, ele é juiz. Esse é o sentido. Segure as pontas aí, porque você não vai conseguir fazer justiça direito, você vai permitir que o mal que atingiu o outro e fez ele agir da maneira que ele agiu, você vai devolver na mesma sintonia e vai multiplicar. O mal tem que parar em você.
Por isso, diz o Senhor, olha que coisa impressionante, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Que é isso? No Antigo Testamento era lei, né? Olho por olho. Aí Jesus agora diz que está tudo certo. Paz e amor, perdão, é isso? Não. Esse texto é tirado do Antigo Testamento. Esse texto é um texto que vem de Provérbios. Por quê? O ser humano, maculado, destruído pela maldade, pelo pecado, encaminhado para a prática daquilo que envolve destruição e morte, essa pessoa, ele continua sendo imagem de Deus. Aquela pessoa que é inimigo, ele está dominado e orientado pelo mal. Como Deus disse para Caim, né? O pecado está à porta, tentando atacar, mas com você está a responsabilidade de dominá-lo. Então esse desafio sempre está diante de nós. E aqui ele diz, quando você trata a semelhança de Jesus, olha que Jesus ia conversar com uma mulher samaritana, ia se reunir com um doutor fariseu da lei como Nicodemos, almoçava na casa de Nicodemos, curava servo de centurião romano, e toda a gente se confunde com Jesus, tipo, de que lado esse rabino da Galileia está? Como assim ele é o Messias, está ajudando o romano? Como assim ele diz que ele é do nosso povo mesmo e aí fica aí com conversa com uma mulher samaritana? Como assim ele está realmente do lado do povo judeu, se ele está criticando a liderança religiosa? Você percebe? Jesus tem a conexão que se volta para todo tipo de pessoa, porque quando você traz a graça de Deus, o amor de Deus, e não reage diante do perverso, do inimigo, como ele acha que vai tudo funcionar, você tem a chance de abrir uma conexão na cabeça dele que desperta de volta a imagem de Deus, e essa pessoa é atingida. As pessoas que eu tenho visto na minha vida que encontraram o evangelho nesse ambiente, quando eles viram uma expressão concreta de amor ou tiveram contato com a palavra divina, aquilo atingiu o fundo do ser e que trouxe de volta essa humanidade e lhes deu um novo nascimento com a graça de Deus em Cristo Jesus. E a grande palavra divina ecoa aqui do final de Romanos 12, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Diante do desafio nosso, esse desafio chega até você hoje. Primeiro, qual é a sua real conexão e relação com Jesus, o Evangelho e os seus ensinos? Quando a gente é meramente nominal e simplesmente carrega um nome cristão ou denominacional e não tem um compromisso de vida, nós estamos abrindo um caminho para outras ideologias dominarem a mente e a vida das pessoas na nossa realidade. Então você tem sido fervoroso de espírito, você tem sido essa pessoa que tem trabalhado a sua espiritualidade diante de Deus, você tem agido concretamente para o benefício do mundo. Segundo, a gente não pode abrir mão da verdade e da justiça, não podemos relativizar conceitos fundamentais da ética e da vida e do valor da vida humana em nome de um posicionamento ideológico A, B ou C. Isso é loucura. A gente precisa ser justo, porque corromper o nosso juízo é o fim de tudo. E finalmente, a pergunta é o que você faz na prática para ser um semeador da paz? Ou você fica só analisando, tá vendo como o mundo vai piorar, como vai piorar? É isso aí, tá cumprindo a palavra, então deixa o pau quebrar e eu tô de longe assistindo, batendo palma, querendo achar o meu descanso. Ou você é sal da terra e luz do mundo, ou você quer fazer diferença, ou você quer ser um agente de paz, ou você quer proclamar o evangelho, ou você quer viver, você quer agir com misericórdia, com graça, semelhança de Jesus e dos seus ensinos. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus cesse as guerras, como a gente vê no Salmo 46, que Deus traga paz naquele ambiente tão importante na história e tão maculado nesse momento, e que Deus desperte a sua vida, a nossa vida, para que a gente venha fazer diferença e não permitir que o mal seja vitorioso, mas vencer
o mal com o bem. Sim, diante da dor que deve ser superada e do terror, com certeza, a vitória no amor. Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração. Estejamos em especial oração nos próximos dias. Amém. A IBNU tem exercido várias ações e nós tivemos um exemplo muito concreto essa semana com um grupo que esteve atuando no Paraguai em ações humanitárias de atendimento médico. Tivemos até a bênção de Deus em alguns elementos ali da ação do pessoal, remédios que foram doados, recursos que foram passados, e o grupo que esteve lá pôde fazer muitos atendimentos, abençoando a vida daquelas pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade. E a IBNU tem atuado já há alguns anos naquele campo, queremos continuar fazendo isso. Mas como vocês sabem, nós estamos vivendo momentos muito tenebrosos em várias partes do mundo. Nós temos problemas de guerras em alguns lugares do mundo e mais recentemente um conflito aberto ali em Israel, na faixa de Gaza. E a IBNU tem convocado todas as pessoas que nos acompanham a orar pela vida dos israelenses que moram ali naquele pequeno país, orar também pela vida dos palestinos que estão sob o domínio desse regime tão cruel, terrorista, que é o Hamas, que tem causado tantos problemas e tantas dificuldades para a população palestina, que também só quer exercer o seu direito de viver e prosperar. E Israel e o Hamas estão nesse conflito. Nós conclamamos todos vocês a orar pelas pessoas, pelos civis que estão ali no meio desse conflito e também a tomar uma ação direta, uma ação real. Nós estamos levantando recursos para abençoar tanto pessoas dentro da faixa de Gaza como também pessoas no país, em Israel. E nós estamos colocando aí para você ver como você pode contribuir diretamente nessa ação humanitária nesse período de guerra, acrescentando no final 48 centavos para poder identificar essa oferta. Nós convidamos também você a continuar abençoando a vida de outras pessoas através aqui da IBNU, contribuindo para os outros projetos aqui na cidade de São Paulo, em várias regiões do Brasil e também em outras partes do mundo. Nós queremos orar nesse momento pedindo que o Senhor também derrame graça e misericórdia nos corações das pessoas que estão ali sofrendo nesses conflitos e trazendo uma solução que nós sabemos que quando vem da mão do Senhor, ninguém pode fazer nada. Vamos orar nesse momento? Pai, nós te agradecemos porque a IBNU tem podido abençoar a vida de muitas pessoas. Através aqui dessa tua igreja, muita gente tem recebido recursos financeiros, questões de saúde imediata, como aconteceu agora com essa equipe no Paraguai. Também, ó Pai, pessoas têm sido abençoadas pela transmissão da Tua Palavra, pelo Teu Evangelho, que tem chegado em tantos lugares do mundo, através aqui do YouTube, e também de ações específicas em várias partes do mundo, Pai. E nós queremos continuar agindo e transformando a sociedade em que nós estamos inseridos, ó Pai, sendo aquilo que a Tua Palavra nos diz para ser, sendo sal e luz nesse mundo que está aí sem sabor e também nas trevas, ó Pai. E nós queremos continuar fazendo isso através das oportunidades que o Senhor tem dado a nós. Mas nesse momento queremos também levantar um clamor especial pelas vidas das famílias, tanto em Israel como na faixa de Gaza. Ó Pai, te pedimos uma intervenção direta ali na liderança do Hamas, nos combatentes do Hamas, ó Pai. Nós temos exemplos da Tua Palavra em que quando o Senhor interveio em favor de Israel, os exércitos se dissolveram, Pai. E nós pedimos que isso aconteça nesse momento, que o Hamas perca a sua capacidade, que Israel possa controlar a situação com a mínima morte de civis possível, Senhor. Nós pedimos pelas vidas das famílias que perderam parentes dos dois lados. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor estabeleça ali a Tua lei, ó Pai, que a ordem que vem de Ti seja
executada ali, ó Pai, que a Tua misericórdia e o Teu amor possa ser derramado nas vidas daquelas pessoas que estão nessa situação tão difícil. Abençoa os nossos queridos amigos em Israel, abençoa também os nossos amigos na faixa de Gaza, que o Senhor os proteja nesse momento, ó Pai, que esse conflito se resolva o mais rápido possível. Nós queremos, como igreja, continuar sendo sal e luz e abençoando a vida das pessoas. Te pedimos pelas vidas das pessoas que vão contribuir também, que o Senhor toque nos corações e nos dê sabedoria na utilização dos recursos que nós temos recebido, para que esses recursos sejam empenhados, sejam dedicados a Ti, através da IBNU e também das ações concretas que nós tomamos nas nossas vidas. Por isso, ó Pai, te pedimos sabedoria para a nossa vida e para a IBNU na aplicação desses recursos, orando assim no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Fala pessoal, beleza? Seguinte, neste domingo, dia 22 de outubro, às 2 horas da tarde, nós teremos a 4ª edição do Integre Games, o nosso evento de jogos de tabuleiro organizado pelo Ministério de Jovens Integre, dessa vez em parceria com a Bestmark Distribuidora. Nós teremos vários jogos de tabuleiro, monitores para ensinar os jogos para quem não souber, então é o nosso momento de interação. Então tragam seus amigos, parentes, aquelas pessoas que vocês querem trazer para um momento de comunhão ali, para conhecer a gente, para interagir todo mundo junto, neste evento gratuito. Esperamos vocês lá, hein? Até breve! Agora, em outubro e novembro, a gente tá com uns cursos muito especiais aqui na IBNU. Então você não pode perder. A gente vai contar um pouquinho sobre como foi a história da igreja, como é que essa mensagem do evangelho se espalhou pelo mundo, como é que foi isso na Ásia, no Oriente Médio, na Europa, no Brasil. Então a gente vai entender um pouquinho sobre a nossa história como igreja, como comunidade da fé. Então você não pode perder. O outro tema muito importante, a gente vai ter teologia, liberdade e escravidão. A gente vai falar um pouquinho sobre 2 livros bem interessantes, que é Tiago e Filemão. Então é muito, muito especial. A gente vai falar sobre essa liberdade que nós temos hoje, não só assim no mundo, mas também a liberdade que nós temos em Cristo. Então você está convidado, você precisa estar com a gente para estudar esses livros. Quando que são? São de quarta-feira e quinta-feira, às 19 horas. Então, vem estudar com a gente. A IBNU está presente como uma comunidade que recebe pessoas tanto presencialmente aqui em São Paulo, mas também para você que está em qualquer lugar do mundo e que queira fazer parte da nossa igreja como membro online. Nós temos um grupo de novos membros em que nós apresentamos a IBNU com um pouco mais de detalhe, aquilo que é a teologia e a compreensão da IBNU sobre os temas mais importantes da nossa identidade em uma série de encontros. Nós temos 2 grupos que funcionam completamente pela internet, são encontros virtuais às segundas e às quartas-feiras. Se você tem interesse de participar desse Geek, Grupo IBNU para a comunidade online e para novos membros, então entre em contato com a Conexão e faça parte do nosso Geek de novos membros. Obrigado por mais um dia juntinhos aqui no nosso canal da IBNU, assistindo e celebrando o nosso Senhor. Sejam sempre bem-vindos, convide a todos para nos seguir e estar conosco nesse progresso de fé. E estejam ligados em tudo que rola por aqui, nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, com os nossos ensinamentos, nossas aulas, nossos cursos, e sejam sempre bem-vindos.